Olá! Seja muito bem-vindo ao Livnicast. Hoje estou, mais uma vez, muito feliz que você está aqui e uma transmissão muito diferente. Pela primeira vez, estamos fazendo uma transmissão online com um convidado muito especial, que ele vai falar sobre sono. Como ter... Só tirar o som aqui, gente. Aquele famoso quem sabe faz ao vivo, né? Tá dando um eco aqui. Então, no episódio 21, nós vamos falar sobre sono. Como ter um sono de qualidade e como isso pode mudar na nossa vida, nos nossos resultados, como pode melhorar a nossa saúde e até dicas, né, de que fazer se a gente ainda não está tendo um sono bom. Para falar sobre isso, quero receber um querido amigo que ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas ele é uma pessoa que eu já admiro demais, tanto pelo trabalho quanto pelo tipo de pessoa que ele é, que além de ser uma pessoa super agradável, uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre quer ajudar os outros e sempre está disposto a fazer mais. A gente vê isso tanto na nossa comunidade quanto também até com o meu convite prontamente, né, dizendo um sim. Seja muito bem-vindo, Dr. Wesley Gama. Muito obrigado, Livni, pelo convite. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, né, e que vão assistir também. Vai ficar gravado, né, essa nossa transmissão, né? E, olha, para mim é uma honra, um carinho imenso, né, conversar contigo, entender um pouco mais sobre esse projeto belíssimo do Livnicast, né? E, poxa vida, falar sobre algo que a gente gosta é maravilhoso, né? Falar sobre saúde, né? Apesar que a gente vai falar sobre algumas coisinhas, uns detalhes interessantes, mas envolve saúde. Tudo é possível, basta estar saudável. E o sono é um dos pilares para que a gente se mantenha saudável. Então, estou aqui de coração e mente abertos para as perguntas e o que eu puder contribuir, pode ficar tranquilo que estará ao meu alcance, eu vou fazer com muito agrado e com muito amor. Ah, muito bem. Então, gostaria, antes de apresentar o doutor, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando aqui, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, também enviar esse episódio para outras pessoas, até porque esse assunto é um que várias pessoas, ou porque dormem um pouco mais, ou porque dormem um pouco de menos, então, que tem muitos interessados e bastante gente ali precisando resolver. O Dr. Wesley Gama, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe e em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande. Pós-graduado em Nutrologia pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, médico nutrólogo dos hospitais Primavera e Unimed, palestrante internacional, desenvolvedor do método Safira, que a gente vai saber mais adiante o que é. E além disso, o Dr. Wesley também é esposo da Ariene, pai da Bruna, da Ana Letícia, da Natália Ellen, do Enzo e do Theo Luca. Doutor, muito bom ter você aqui. Que legal, que apresentação bonita. É mínimo, assim, é mínimo. Foi lindo, muito bem. Ai. É isso, né? E posso colocar um pouco mais nesse currículo dizendo o seguinte, né? Um apaixonado pela vida. Eu amo viver. Amo viver. Talvez isso seja uma coisa muito boa, porque eu digo o seguinte, eu quero que todo mundo viva também, viva muito, né? E viva bem, muito né? Muito bom. E viva bem, exato. Tudo é possível, basta estar saudável. Então é isso. Estou à disposição. Pode falar. Então, doutor, para começar, eu gostaria de perguntar assim, por que o sono é tão importante? E no que ele é responsável no nosso corpo, na nossa saúde? Maravilha, maravilha. Excelente pergunta e começar logo, como se diz, começar com tudo. Livre. O sono é uma das principais ações fisiológicas terapêuticas. Ou seja, dormir é como se fosse um remédio. Dormir é um remédio natural que nós temos para o nosso corpo. Por que nós dormimos? A gente dorme para poder
recuperar tudo aquilo que o nosso corpo passou durante a nossa fase acordada. Então, dormir serve para que a gente se mantenha vivo no dia seguinte, por incrível que pareça. Então, a questão do sono é uma das particularidades do ser humano mais estudadas, né? Poxa, por que que a gente dorme? Hoje a gente sabe que tem uma grande integração de hormônios, de neurotransmissores. A gente sabe que a melatonina é o principal hormônio do sono, vai interferir positivamente nessa questão, né, fazendo com que os níveis de melatonina atuando de maneira saudável relaxe o nosso corpo, fazendo com que a gente tenha uma indução do sono propriamente dita. Mas assim, poxa, mas como é que isso acontece, né? Como é que eu consigo fazer com que um organismo, um corpo de um ser humano, ele simplesmente pare de funcionar de maneira quando ele está acordado? Porque o coração ele vai bater mais lentamente, a respiração vai funcionar de maneira mais lenta, as funções intestinais ficarão muito adormecidas, os músculos relaxam, nossa atividade cerebral, ela fica variada, né? Mas, vamos dizer assim, tem um momento que a gente tem a fase do sono profundo, você desliga por completo. Então, como que isso tudo acontece, né? É muito interessante. Se a gente parasse para pensar, as pessoas hoje dormem sem nem perceber a importância do sono para a saúde. Sono é um evento. O sono é o evento, é aquilo que diz o seguinte: olha, você acordou, você produziu, trabalhou, você fez muitas coisas durante esse dia, praticou atividades físicas, se estressou, sorriu, namorou, brincou, você fez de tudo. Mas vai chegar a hora que você precisa dormir. E não adianta brigar com o sono, porque o sono, ele foi feito para recuperar o nosso corpo de tudo aquilo que a gente fez ao longo do dia. Então, sono é remédio. E pessoas que têm problemas relacionados ao funcionamento do sono de maneira saudável, precisa tratar com urgência. Precisa tratar logo. Não podemos deixar para depois algo tão importante e necessário à vida. A gente ouve bastante gente falar, eu vejo até no meu ciclo de amizades mesmo, que várias pessoas, eu durmo pouco, eu sou aquela pessoa que 5 horas por noite pra mim tá bom, ou então, eu gosto de dormir tarde, porque daí eu trabalho, depois do trabalho eu trabalho, ou eu estudo, então eu rendo mais à noite, eu ouço bastante isso, né? E que não seria uma verdade. Boa. Isso é muito bem estudado hoje na cronotipologia. É o que o pessoal diz o seguinte: qual é o seu cronotipo? Você é aquele que rende mais de madrugada, rende mais à noite, rende mais pela manhã, à tarde, né? Tem pessoas que dizem assim: nossa, como você falou, eu rendo muito mais à noite, eu rendo mais pela madrugada, porque é o horário que eu estou tranquilo, não tem barulho, não tem nada. Só que tem um detalhe: na essência do ser humano, todo ser humano, olhando lá para trás, nos nossos antepassados, o que era que nós fazíamos? Bota aí 100 mil anos atrás. Às 20 horas, às 22 horas, nós estávamos morando aonde? Aonde o ser humano vivia? Como ele vivia? Ele não tinha casa, não tinha um portão, não tinha cerca elétrica, não tinha cachorro, não tinha câmeras de segurança. Aonde o ser humano estava nesse momento da vida? Não tinha negócio de dizer que, olha, eu rendo melhor pela madrugada. Ele estava dentro da caverna, ele estava protegido na sua aldeia, ele estava protegido de alguma forma. E nessa fase noturna, ele ficava calado. Por quê? Porque de manhã, em grupo, nós éramos caçadores. Mas à noite, nós poderíamos ser a comida de algum bicho. Então não tinha essa história da gente ficar trabalhando à noite, tarde da noite, ou seja, até mesmo aquele ser humano que roncasse,
ele estaria sinalizando para animais selvagens que ele estava vulnerável. E a gente muitas vezes não faz mais essa análise sobre roncar, dormir tarde, e vamos criando histórias e novas adaptações metabólicas, e à medida que o tempo passa e a evolução, aí a gente vai dizendo isso, que existem seres humanos que, de acordo com o seu cronotipo, rendem melhor no horário ou no outro. Eu costumo dizer o seguinte: quem você é? Você é um ser humano? Ok, se você é um ser humano, não tem essa história de cronotipo. Quando você era criança, você dormia à noite e você acordava de manhã. Essa cronotipologia foi algo adquirido com o passar do tempo. Com o final da adolescência, com o início da fase adulta, com o incremento e a introdução de mais responsabilidades na vida, e fez com que, óbvio, se eu estou ocupado muito durante o dia com outros afazeres, no momento que eu preciso estudar, eu vou ter que estudar em algum outro horário, e o horário que me sobra é à noite. E aí eu comecei, como ser humano, a adquirir novos hábitos e dizer que eu rendo melhor à noite, porque está tudo mais tranquilo, e as crianças estão dormindo, e eu não tenho mais aquele barulho todo, e eu consigo me concentrar, mas no fim das contas é porque nós, seres humanos, criamos inúmeras, milhares de atribuições que fizeram com que o nosso tempo, que é igual para todo mundo tem, né, 24 horas, o tempo é igual para todo mundo. Como nós aproveitamos é que é o grande diferencial, e são as diferenças, né, de aproveitamento de tempo. Então, aquelas pessoas que trabalham com uma grande carga horária, em algum momento vai ter que sacrificar a fase da noite para estudarem, para poder produzirem artigos, para poder pensar um pouco mais com a mente criativa, né, sobre negócios, insights. E aí será inevitável. Esse tempo de sono será encurtado. E aí são pessoas que dizem que dormem 5 horas, 4 horas por noite, e fica naquela dúvida, né? Nossa, tem alguém que trabalha tanto e dorme 8 horas, tem outros que dormem 5 horas. Essas variações é que vão fazer com que cada ser humano tenha uma resposta diferente em relação à performance de trabalho, por exemplo. Mas existe uma média de horário, de horas que o ser humano deve dormir? Ou também é um pouco relativo, né? Boa, temos essa relatividade por algumas culturas, vamos dizer assim, né? Existem situações onde, por exemplo, na Índia, né, a gente tem situações onde se estuda muito isso, essa questão a, da quantidade de horas de sono que gera um resultado positivo em termos de saúde. Então, existem, né, como eu digo assim, gurus, e eles falam que alguém que consegue dormir 3 horas profundamente, essa pessoa ela já tem um excelente rendimento. Só que é treinamento. Porque a gente vai falar sobre as fases do sono, né? Então, o que foi que se avaliou? Que alguém que consegue dormir cerca de 8 horas, né, por dia, ou pela fase noturna, consegue aproveitar melhor esse tempo de sono. Por outro lado, passado muito mais desse tempo, as pessoas acabam tendo um rendimento menor, porque o sono excessivo significa dizer que você não está tão saudável assim, você está precisando de muito mais tempo para se recuperar. Isso vai fazer com que a musculatura fique mais rígida e a gente demore mais tempo para poder ter um rendimento melhor. Mas é variável essa parte de ser humano, né, de um para o outro, em torno de 6 a 8 horas é o que se avalia como tendo uma boa qualidade do sono. Essa variação, ela é muito relativa. Por exemplo, as mulheres na fase reprodutiva, quando têm os seus filhos, as mulheres não conseguem dormir 8 horas seguidas, 6 horas seguidas, não conseguem. Por quê? Porque o seu bebezinho vai acordar em algum momento, não é? Você, Em alguns... você lembra quando era mãe, Livne, que assim, quando era mãe amamentando, né? Sim. Poxa, era aquele momento que dizia assim, na hora que o filhinho, na hora que teu bebê descansar, descansa também, dorme também. Mas me fala, você acha que a mulher do mundo moderno, do mundo atual, ela está fazendo isso? Na hora que o bebê dorme, ela dorme junto? Não.
Ela está Muito indo trabalhar, difícil. ela está fazendo milhares de atividades. Então, isso está encurtando as fases do sono. Antigamente, as mulheres apenas amamentavam e era amamentação exclusiva e era totalmente isolada para cuidar do seu filho. Hoje não. Hoje a gente tem babás, a gente tem as mães, tem as tias, avós, tem o próprio trabalho, que muitas vezes permite que leve o seu bebezinho junto para poder ajudar. Então, isso é muito variável. E, inclusive, essa variação também ocorre na própria faixa etária da gente, né? Os idosos. Idosos dormem fragmentados. Os mais jovens dormem muito. Os adolescentes, por exemplo, é um grupo de seres humanos que precisariam de uma hora a mais de sono. Olha que interessante. São vários estudos de neurociências que mostram que os adolescentes eles precisariam de uma horinha a mais de sono. E talvez isso repercutisse no modo como o sistema educacional ele é formado. Porque vamos colocar assim, a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, dizendo, olha, as aulas começam 7 horas da manhã. E aí, consegue-se avaliar que os adolescentes, se eles dormissem uma hora a mais, na verdade, as aulas não começariam uma hora pré-determinada, era para começar uma hora depois. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar isso para o mundo, já que o mundo tem um horário que começam os trabalhos, tem um horário que terminam os trabalhos? Então, é muito interessante essa particularidade do sono, porque eu tenho faixa etária, eu tenho condição metabólica, né? Imagina, a mulher que se tornou mãe, o idoso, a criança, o adolescente, o adulto produtivo na fase de trabalho. Tudo isso vai alterar essa quantidade do sono. Porém, em torno de 6 a 8 horas de sono é que conseguiu se avaliar, que a maioria dos estudos mostram, que a gente tem uma quantidade satisfatória, boa, né, para poder organizar as funções metabólicas do nosso corpo. E essa parte, eu vi que tu falou das fases do sono, né? Porque tem o sono o profundo, tem sonos Sim, mais leves, sono REM. Como é que isso. funciona, então, para a gente entender um pouquinho melhor? Isso, o sono ele é basicamente dividido em duas fases e em torno de 4 estágios, né? Duas fases, que é a fase REM e a fase NREM ou não REM, né? REM, que é de Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Então, a gente tem a fase dos movimentos rápidos dos olhos e a fase que é não movimento rápido dos olhos. Duas fases. Só que nessa fase, que a gente tem o NREM, ele é dividido em 3 ou 4 estágios. Tem literaturas, tem pesquisas, né, ou determinados órgãos que consideram 4 estágios. Tem outros que consideram 3 estágios. Então, o que que acontece? Nessa fase do NREM é por onde a gente começa. É onde a gente começa. Então, a gente tem o estágio 1, 2 e 3. Vamos considerar como 3 estágios. No estágio 1, é aquele sono leve. É aquele sono que a gente está vendo a pessoa, sabe quando você fica olhando? A pessoa assim, olha, está cochilando, o olhinho está fechando, está pescando. É aquela fase leve, que todo mundo gosta de brincar, né? Uhum. É aquela fase que a gente está começando o sono, aquela coisa gostosa, que você está deitada na cama ou no sofá, diz assim, nossa, eu vou dormir aqui. É a fase leve. Essa é uma fase muito curta, um estágio, né? Um estágio leve. Que é o NREM, estágio 1. A gente tem o NREM, a parte 2, que ele leva cerca de 20 minutos. A primeira fase, em torno de 10. Né? O primeiro estágio, em torno de 10. O segundo estágio, em torno de 20 minutos, que é a fase intermediária. Eu estou falando de fase e estágio, basicamente só para a questão didática, tá? E aí, nessa fase do estágio, né, 2, intermediário, a gente está fazendo exatamente a transição entre o sono leve, estágio 1, intermediário, e entrar na fase, que é o estágio profundo. Então, do estágio NREM, da fase NREM, são esses 3 estágios, a gente vai ter 1, 2 e 3. O 3 é o profundo. Nesse momento do profundo, é um momento que diz assim, ocorre uma
uma estabilidade completa das funções neurológicas. É nesse momento onde ocorre toda uma recuperação do nosso corpo. Hormônios são liberados. Imagina, você treinou, fez um crossfit, correu, foi para a academia, se estressou, pegou carga, fez uma mudança, né, enfim, fez algum esforço, está doente. Ou seja, eu tenho alguma alteração metabólica no meu corpo. É nesse estágio 3 onde vai ocorrer a recuperação do nosso organismo. Por isso que eu falei que sono é uma alteração fisiológica que ela é terapêutica, é remédio. Por que que a gente dorme? Para consertar tudo aquilo que de bagunça, vamos dizer, a gente fez ao longo do dia. Se a pessoa bebeu demais, se a pessoa comeu demais, se a pessoa se estressou demais, se levou alguma pancada, levou uma topada, fez alguma coisa, se preocupou muito, ou seja, estressou o corpo, nesse momento do estágio 3 da fase NREM, é o momento de recuperação. E aí, é um período que eu posso passar um bom tempo, horas, por exemplo, horas, recuperando o corpo. É aquele momento que a pessoa diz assim, eu chacoalhava e ela não acordava, porque é o sono profundo. Não tem? Capotada. A pessoa tá capotada. Tá capotada, nossa, você mexe, 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 a pessoa não responde. É exatamente isso daí, a fase que a gente diz assim, é a fase NREM do sono profundo. E aí, a gente entra depois na outra fase, que é a fase REM. Essa fase REM é onde ocorre uma intensa atividade cerebral. Intensa. É a fase dos sonhos. É aquela fase onde a gente acorda, a pessoa chama, e a pessoa acorda, desperta e com clareza diz assim, conta com detalhes o sonho. Nossa, olha, eu sonhei que eu estava no carro, a marca do carro era essa, e eu estava passando e sentia o vento batendo aqui nos cabelos e tal, a velocidade, e passei por uma lombada, e a pessoa fala com riqueza de detalhes. É uma intensa atividade cerebral. E aí eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse o botão de ligar e desligar. Eu entro na fase profunda, é como se o corpo morresse. E aí ele vai e liga na fase REM, para que a gente sonhe, né? Para dizer assim, volta, não vai não, fica aqui, bora sonhar. A magia do sono, a beleza do sono, é que, imagina só, eu estou numa fase de sono, num momento de sono profundo, né, na fase NREM, onde as funções estão desligadas ali de tudo, meu corpo se recuperando, e aí, para eu não morrer, vamos dizer assim, o corpo desperta. Só que ele desperta muitas vezes buscando imagens e aprendizagens que nós tivemos ao longo da vida. Aquilo que eu aprendi no momento mais próximo e desde correlações com as emoções mais antigas que a gente tenha. Sonhos que podem se repetir, pessoas que a gente vai lembrar do sonho, do passado, né, do momento que era criança, e sabe aqueles sonhos que não tem nada a ver, né, que a gente mistura, poxa vida, mas nada a ver, eu estava na praia, e depois eu entrava no avião, e eu estava no avião e comia, e depois no avião, aí tinha como tinha um escorrega, né, um escorregador, e aparecia uma montanha russa, e você fica assim, nossa, que sonho maluco. Intensa atividade cerebral, ou seja, são várias emoções que ficaram armazenadas na nossa memória e que, por uma explosão, a descarga cerebral de sinapses que a gente está naquele momento, é que fazem com que esse sonho seja aquele sonho maluco, que não tem uma relação de nada. Mas tem sonhos não, que tem uma relação certinha, e as pessoas lembram com detalhes e riqueza esses fatos. Então, são duas fases e 4 estágios, vamos dizer assim, né, que é o primeiro estágio, o segundo, o terceiro, e o quarto estágio, que ele é uma própria fase, né, que é a fase do sono REM. Então, são essas fases que são compreendidas, né, como que o sono surge.
quando eu tô num determinado estágio de sono e Ah, algo me desperta, depois em seguida eu volto a dormir. Eu volto boa. naquele estágio que eu estava, A gente, ou a gente começa tudo de novo. A gente começa tudo de novo. Inclusive, num período de sono, né, de tempo noturno inteiro, várias vezes a gente passa pelo primeiro, segundo, terceiro e o quarto estágio, várias vezes. Muitas vezes a gente passa direto, vamos dizer assim, é tão rápido que eu não preciso levar 10 minutos para adormecer, entrar na fase intermediária e entrar no sono profundo. Muitas vezes são 30 segundos no sono leve, o intermediário já conecta com o profundo. É muito rápido. E aquela história que existem pessoas que dizem assim, poxa, eu não sonhei essa noite. Na verdade, sonhou. É que não lembra, porque muitas vezes a parte do sono profundo foi tão maior que fez com que a gente não adquirisse a memorização dos sonhos. E é tão interessante isso que a gente lembra, veja, as coisas aconteceram durante o sono, mas eu lembro no dia seguinte, e tem situações que, por mais que a gente passe dias, meses e anos, a gente ainda lembra do sonho. Diz assim, nossa, eu lembro que uma vez eu sonhei disso aqui. Olha como o sono é uma coisa mágica. A gente lembra até do próprio sonho. E o sonho, no fim das contas, é uma compilação de eventos, de fatos, de memórias que a gente já teve ao longo de uma vida. E a gente consegue, inclusive, lembrar do sonho e colocar na pastinha lá específica, né? Assim, vários arquivos. Então, que arquivo é esse aqui? Onde é que eu vou buscar esse arquivo? É muito interessante isso. eu acho interessante também, às vezes quando a gente acorda, então deve ser até essa a explicação, a gente acorda e tá super disposto, mas não tá na hora ainda. Então, vou dormir mais um pouquinho, né? Já que não Sim, despertou, tipo, acorda um pouquinho antes do despertador, vou ficar mais um pouquinho. sim, E daí, quando acorda de novo, tá muito cansado. exatamente. É, E esse cansaço é porque eu estaria induzindo o meu corpo a entrar novamente no ciclo do sono. Só que a depender do horário, por exemplo, a melatonina, ela já estava diminuindo e eu já estava aumentando os níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse que vai me despertar. Então, assim, acordar é estressar o corpo. Acordar é fazer com que o cortisol ele atue. E se eu fico nesse impasse entre eu nem subo demais o cortisol, eu nem consigo baixar demais a melatonina, aí eu fico nesse meio termo. E o corpo fica amarrado, fica leve. Então, o que é que a gente recomenda? Se você acordou, abriu os olhos, despertou de verdade, sai da cama. Sai da cama. Ou seja, mimetizar aquilo que um ser humano lá atrás faria. Nós temos obrigações, nós temos responsabilidades. Eu acho que não tem esse ser humano que diga assim, não, tá tudo bem, a não ser que esteja de férias, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas o ser humano convencional da nossa vida atual, não, quando acorda a gente tem obrigações, a gente sabe que se sair um pouquinho mais tarde, vai pegar trânsito, vai pegar engarrafamento, vai atrasar o café da manhã, vai atrasar o cuidado com os filhos, né, com as crianças para ir para a escola. Então a gente sabe que se tiver colocando mais tempo na cama, deixa eu dormir mais um pouquinho aqui. A gente sabe que em algum momento o nosso sistema de preservação da espécie vai dizer assim: levanta, bora, levanta, que agora não dá mais, já deu. E aí a gente acorda. Só que é esse o momento que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque você está sendo despertado, acordado, sob estresse, da responsabilidade, e não de maneira fisiológica, natural, que a gente acordasse bem, sabe aquele pessoal, nossa, eu acordo, vou fazer minha meditação, vou agradecer ao sol, eu tenho tempo de sobra, era o ideal. Para quem consegue, é ótimo, porque isso é preparar o corpo para o começo do dia, da mesma forma como a gente deveria preparar o corpo para dormir.
E tem muita gente que está acordando arrastado e quer dormir como se fosse uma pedra. Ou seja, eu nem preparo o corpo para acordar e nem preparo o corpo para dormir. Daí passa a noite, às vezes, acordando e o dia com sono. Exatamente. E por isso que eu falei, na cronotipologia, que me perdoe para quem ama esse tipo de assunto, mas isso não existe. Isso foi criado. Foi criado. E isso está prejudicando a vida de um bocado de gente. Porque cada um vai acabar se identificando com o que essas pessoas que acabam estudando esses perfis de comportamento e de produtividade do ser humano, aí cada um vai começar a se identificar. Só que a gente vai pagar um preço. Mais cedo ou mais tarde, o corpo desse ser humano, ele vai demonstrar sinais de que essas decisões não foram saudáveis, essas decisões não foram assertivas. Entendeu? A gente pagar com a nossa própria vida, com a nossa própria saúde, as alterações do sono em relação à minha produtividade, isso não é uma boa estratégia, não é uma estratégia saudável e inteligente. Não é. A gente sabe, eu já fui muito vítima disso, vamos dizer assim. Qual é o médico que praticamente nunca precisou passar uma noite em claro, que nunca deu plantão noturno, né? Não tem como. Quando eu me formei, dos 7 dias da semana, 5 noites eu fazia plantão noturno. Ou seja, eu paguei um preço alto com a minha saúde. Isso mesmo que eu ia perguntar, Dr. Wesley, porque tem situações, é claro, que se a gente pode, a gente procura fazer o ideal, mas tem situações, pessoas que precisam trabalhar à noite, casos de quem trabalha o dia inteiro e quer estudar até para atingir outros patamares na vida. Sim. E daí sobra só à noite e durante um período precisa fazer esse esforço, né, abrir mão do sono para atingir alguma coisa ou por alguma obrigação, né? Sim. Qual é o prejuízo para a saúde, mesmo se for só um período ou se for, sei lá, porque às vezes um dia a gente já percebe no dia seguinte que a gente está muito, né? É claro isso, né? O cansaço, o mau humor, né? Eu percebo até na minha pele, parece que fica mais para baixo. Mas então, se for a longo prazo, um longo período, já a partir de quando realmente traz um prejuízo para a saúde, que a gente vai receber a conta lá adiante? Isso vai ser muito variável, Livne, em relação por exemplo, né, aos hábitos de vida que nós temos. A gente pode considerar o seguinte, um fator, alteração do padrão do sono. Quais são as variáveis, né? Ou seja, pode ser uma pessoa que tem alteração do padrão do sono. Quais são as variáveis? Essa pessoa que tem alteração do sono, ela treina ou não nos dias que ela tem condições? Né? Ou seja, ela pratica exercícios físicos ou não? Ela se alimenta bem, sim ou não? Ela fuma, sim ou não? Tem o consumo frequente do álcool, sim ou não? Entende? Então, quando eu tenho um padrão do sono, eu preciso entender agora as variáveis que podem somar e interferir no padrão de qualidade de vida e de saúde desse ser humano. Quanto mais fatores eu tenho de uma coluna influenciando sobre a outra, os prejuízos podem ser antecipados. E aí, o que é que pode acontecer? Alterações do padrão do sono estão intimamente relacionados com risco aumentado para obesidade, risco aumentado para hipertensão, para diabetes, para câncer, doenças cardiovasculares. Os estudos mostram que pessoas que dormem menos e a qualidade do sono muito afetada, isso vai aumentar em cerca de 20% o risco de mortalidade cardiovascular. Então, olha que interessante, as pessoas podem infartar, podem ter morte súbita, simplesmente por não dormirem bem. E aí começam os problemas a aparecerem, porque, por exemplo, alguém que começa a ter o excesso de peso, e aí começa, não quer dizer que já está obeso, né? Mas porque não dorme bem. Aí ela começa a roncar. Roncar é um fator de risco isolado,
para diabetes, hipertensão e obesidade. Ou seja, uma coisa que vai influenciar na outra e que vira um ciclo. Só o fato de alguém roncar já aumenta o risco para diabetes, hipertensão e obesidade. E quando eu somo esses fatores, aí eu aumento mais ainda o risco de prejuízos metabólicos ao organismo, como AVC, né, o acidente vascular cerebral, encefálico, como o infarto agudo do miocárdio, como desenvolvimento de cânceres, como resistência anabólica, os hormônios eles vão ficar mais insuficientes ou deficientes na sua funcionalidade orgânica. E é isso que você falou. Poxa, eu sinto alteração até na pele. Claro, com certeza. Porque na fase noturna, eu vou precisar de hormônios que serão liberados para garantir a formação de colágeno. E o colágeno, ele é uma proteína complexa e dependente de vários fatores, de vitamina C, de água, de hormônios bem funcionantes. E aí, quando a gente tem essas alterações do sono, poxa vida, eu vou ter uma deficiência relacionada ao funcionamento do meu organismo. E se eu consumo muito café, se eu como muito errado, eu vou ter essas alterações em relação ao padrão do sono, e aí começa toda a bagunça que a gente hoje tem, negligenciada muitas vezes, mas que é muito frequente. Se a gente fosse fazer uma enquete, e eu até veja para as pessoas aí depois, quem tem alguma alteração do sono? Quem tem? Deixa depois nos comentários, né, Livne? Isso, Poxa, deixem aqui no chat que ele isso. está. E a alteração do sono é o seguinte, olha, eu durmo tarde, dormi tarde, mas tarde que horas? Olha como é tranquilo isso. Quem dorme com frequência acima das 22 horas? Muita gente. Acima das 10 da noite? Nossa, muita gente. Dormir após as 22 horas já é uma alteração. Acordar várias vezes à noite já é outra alteração. Acordar várias vezes à noite para fazer xixi já é outra alteração do sono. Roncar é outra alteração. Durmo a noite inteira, mas acordo cansado. Acordo cansada. É uma alteração que a gente vai avaliar no final do sono. Então, eu posso ter todas ou isoladamente uma ou outra. Se vocês entenderem que tem essas alterações, ou alguma dessas aí, ou todas elas em conjunto, a gente já tem uma alteração do sono. Então, tudo isso vai influenciar, entendeu? Na nossa saúde.